Amém. Vamos ouvir a palavra. Glória a Deus. Coloca a mão na altura do teu coração. Diga: Senhor Jesus, eu declaro que o meu coração é uma boa terra e que a tua palavra é a boa semente. E eu te peço, Senhor, semeia a tua palavra sobre a minha vida, porque eu sei que a tua palavra tem o poder para mudar a minha história. Em nome de Jesus, fala comigo, Senhor, tudo o que eu preciso ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém? Ainda com seus olhos fechados, eu quero fazer uma oração então. Pai, pedimos em nome de Jesus que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco. Eu coloco na tua presença como um instrumento, como um vaso. Peço tua misericórdia. Ministra o meu coração, ministra o coração da igreja. Fala com aqueles que estarão assistindo esse vídeo depois. E conosco que estamos aqui, com aqueles que estão assistindo agora. Que o Senhor alcance a vida de cada um dos teus filhos. Que a tua palavra tenha liberdade no fluir, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a abrir tua Bíblia em Ezequiel capítulo 47. Não sei se é o melhor título que eu vou dar para esta palavra, mas uma sugestão: como Deus trata o seu povo, porque Deus nos ama, amém, irmãos? Amém? Você entende isso? Que Deus ama a sua vida, ama a minha vida, que Deus nos ama, amém? Glória a Deus. Eu quero ler esse texto então com você um pouco. Vamos até o versículo 12. Ezequiel 47, do versículo 1 ao versículo 12. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se desviam, que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a eles se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim, haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore,
que dá frutos para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Ler Ezequiel é algo muito profundo. Ezequiel é um profeta levantado por Deus. O estudo da palavra nos informa que ele é filho de Buzi. E Ezequiel está entre os 10.000 cidadãos de Judá, do povo de Israel, que foram levados em exílio para a Babilônia. Sabe, Israel é uma nação um pouco teimosa. Anda um pouco na presença de Deus, depois se afasta. Vai para a presença de Deus, se afasta. Deus corrige, disciplina, exorta, chama de volta. É uma coisa impressionante. Deus tem muita misericórdia com essa nação, ama demais esta nação. E nesse período, por volta de quase 600 anos antes de Jesus, Nabucodonosor vai, invade Jerusalém e leva cativo esse povo. Leva eles para o exílio. 10 mil pessoas, e aí está Ezequiel no meio delas, é levado para esse lugar para ser tratado. Nesse período, por volta do 5º ano, Deus levanta Ezequiel como profeta. No começo do ministério, Ezequiel é duro, traz juízo, exorta o povo, desnuda o povo, mostra onde está o erro, onde está a falha, onde estão os problemas, por que eles estão passando por isso. E ele é um profeta sim veemente. Mas acontece alguma coisa nesse tempo que Deus começa a dar uma outra palavra. Ele começa o ministério dele, ele tinha uns 30 anos, e foi profeta por quase 23 anos, profetizando para aquele povo, liberando palavra, e de repente Deus muda, de juízo, de repreensão, ele começa a trazer então uma palavra de esperança, de amor, de misericórdia de Deus, e começa a mudar a direção da sua mensagem. Inclusive você vai encontrar que ele está dizendo que Deus vai colocar um coração de carne naquele coração de pedra. Você viu falar alguém que está com o coração endurecido, que não entra nada naquele coração, coração de pedra? A nação estava assim. E Deus usa esse profeta para dizer, olha, Deus vai trocar o coração de vocês vão ficar quebrantados. E vocês vão ver o agir de Deus. E Deus vai colocar em vocês um coração fiel para vocês servirem a Deus de uma maneira dedicada, fiel, entregue. E tudo isso está acontecendo no momento em que Israel está passando, essa nação está passando por um momento mais, na história de Israel, o pior momento da história da nação é esse momento em que Ezequiel está profetizando. Eles estão presos, está em crise, Jerusalém é destruída, totalmente destruída, o templo é destruído. Porque talvez você não vai entender isso. Para o povo judeu, o templo representava a presença de Deus com eles. E de repente, a nação escolhida por Deus, separada por Deus, é destruída por conta do pecado, da desobediência, daquela maneira de agir. E nesse tempo, o templo também é destruído. É como se, você imaginou isso? Que você parar e pensar e perceber a tua situação e dizer, mas Deus não está comigo. Era assim que a nação se sentia. Então, Deus usa esse mesmo profeta e diz, agora eu vou dar uma direção diferente no teu ministério profético. E começa a profetizar um tempo de restauração, de mudança, de transformação. O que indica isso para nós? Fases da nossa vida. Nós temos fases de crise,
de problema, de erro, de pecado. E muitas vezes a palavra de Deus vem de encontro com isso, nos repreendendo, nos corrigindo, puxando nossa orelha. Não é verdade, irmãos? Mas chega o tempo em que Deus nos restaura. Diga glória a Deus. Tem um tempo em que Deus nos levanta, em que Deus nos pega e começa a nos restaurar. E nós temos que estar atentos pelo modo que Deus age, pelo tempo de Deus agir na nossa vida. Bem, se você quiser anotar aí, para depois compartilhar na célula. Primeira coisa que a gente entende aqui, Deus trata conosco, amém? Fala para o teu irmão assim, fica tranquilo, irmão. Não, é sério mesmo. Olha para ele direitinho, fica com esse jeito desanimado aí. Falei, fica tranquilo, irmão. Fala para ele, fica tranquilo, irmão. Deus vai tratar com você. Ele te ama, diga para ele, ele te ama. Amém? É interessante isso, porque você vê aqui na palavra, essa expressão medir que aparece aqui no texto que nós lemos, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5, diz mediu. Está aqui a expressão, Deus está medindo, está colocando, por 5 vezes aparece isso aqui, Deus está colocando a coisa numa avaliação, amém? Ninguém fica desapercebido na presença de Deus. Estou nem aí, não, Deus está muito aí, amém, irmão? Deus considera a nossa vida, Deus verifica como nós andamos, Deus avalia o nosso comportamento, Deus olha para mim, Deus olha para você e vê como nós estamos respondendo a Ele. E é interessante, quando o Senhor foi escolher o rei de Israel, Ele usa o profeta Samuel e fala uma coisa bem interessante, que Deus não se impressiona com a nossa aparência, mas por aquilo que vai no nosso coração, amém? De vez em quando a gente começa com o coração meio assim, meio doido por aí, e Deus vai lá e dá uma chacoalhada, e fala, ei, não é assim não, está errado. Nós podemos dar o chapéu no ser humano, é ou não é verdade, irmão? A gente pode fazer uma carinha de bonzinho assim, fala, nossa, como é bonzinho aquele cara, como é bonitinho ele, como ele é legalzinho para se comportar, mas por dentro é que vai o nosso verdadeiro eu. Nós mascaramos muitas coisas, a nossa vida, ela fica muitas vezes uma vida de aparência. Você precisa, já viu aquele ditado? Você precisa conviver com a pessoa, comer um saco de sal, misericórdia, deve ser terrível, né? Para conhecer a pessoa de verdade. Já viu isso, irmão? Quer conhecer alguém de verdade? Você quer saber quem é o pastor Toninho? Pergunta ali para a dona Bernadette, ela vai contar para você. Porque é tempo convivendo, é tempo sabendo das dificuldades, dos problemas. Nós mascaramos muitas coisas. Nós fingimos ser o que na verdade não somos. E Deus precisa tratar isso em nós. Nós precisamos vir à tona e reconhecer o que nós somos de verdade para ser tratado. Porque enquanto você não tem o diagnóstico da enfermidade, você não pode atacar aquela enfermidade com sabedoria. Quando você não conhece o problema, quando você não traz ele à tona, você não pode tratar aquilo que tem que ser tratado. Então é necessário que aquilo venha. E o texto está dizendo que o Senhor mede, Ele confere, Ele verifica com exatidão como é que vai a nossa vida. Não que Deus não soubesse como estou indo eu e você, mas é nós que não sabemos como nós vamos. Então Deus vai trazer isso à tona. Deus vai trabalhar o nosso coração, Deus vai trazer para a gente a realidade da nossa vida. Tem muita gente olhando as estrelas, irmão, olhando para o céu, sonhando, viajando na maionese. Tem muita gente que está contemplando, fica numa
numa adoração. Mas por que não funciona, pastor? Porque a adoração está na superficialidade. E Deus quer que nós ofereçamos a Ele uma adoração que esteja na profundidade do nosso caráter. Por isso Deus vai trabalhar até nos moldar. Sabe por que nós sofremos muitas vezes? Ficamos nos debatendo e a coisa não vai. Porque nós não estamos bem resolvidos por dentro. Precisamos trabalhar isso. Jung diz assim, que aquele que contempla as estrelas, aquele que olha para o céu contempla, fica contemplando, mas aquele que olha para dentro desperta, e nós precisamos de verdade ser despertados no nosso espírito. Nós entendemos muitas vezes que a espiritualidade está orar em língua, sapatear e fazer barulho. Isso não é espiritualidade, isso é uma expressão de Pentecostes. Espiritualidade vai muito mais além do que isso. E eu não estou dizendo que não deve orar em línguas, que não deve adorar, que não deve se expressar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que uma verdadeira adoração vem de um coração profundamente tratado por Deus. Onde o nosso ego é tratado, onde nós somos quebrantados, onde o Espírito Santo tem controle, onde Ele manda de verdade, onde Ele assume a direção da nossa vida, e nós começamos a entrar num nível diferente de relacionamento com Deus. Hoje nós vemos uma igreja superficial que está atrás de bênção, quando na verdade estamos atrás das mãos de Deus, quando nós tínhamos que procurar a face do Senhor. Nós tínhamos que nos voltar para Deus e dizer: Deus, o que o Senhor quer de mim? Nós somos tão superficiais que a gente diz: Senhor, eis-me aqui, mas nós não continuamos o que diz Isaías. Nós só dizemos: eis-me aqui, mas não falamos: Senhor, envia-me a mim. Porque a resposta de alguém que é um verdadeiro adorador, de alguém que é conhecido, de alguém que se conhece, é que ele está disponível para Deus. Eu posso escutar um amém? Chega um tempo, irmãos, que Deus vai medir a igreja, e já chegou, que Deus vai medir os obreiros da igreja, e esse tempo já chegou, irmãos, que Deus vai medir os cristãos que estão vivendo na igreja. Deus não está desapercebido com a sua obra, Deus não se esqueceu do seu rebanho, Deus está nos medindo. Escuta, querido, Deus, você está na medida de Deus, Deus está te colocando no esquadro. A Bíblia diz que Ele é quem esquadrinha o nosso coração. Ele nada passa desapercebido. Muitas vezes a gente fica protelando, amanhã Senhor, e esse amanhã, quando chega amanhã Senhor, e aí passa um ano, passa 2, passa 3, e nós estamos desapercebidos, estamos vivendo em superficialidade cristã. Eu sou membro da igreja. Que adianta ser membro da igreja e não ser membro do corpo de Cristo? Nós precisamos ir para o Senhor e pedir: Senhor, se o Senhor vai me medir, que o Senhor encontre em mim, Senhor, algo agradável para o Senhor. Irmão, se um pastor falar para você: irmão, não liga não faz mal, deixa para lá, fica velhaco com esse cara. Meu pastor passando a mãozinha na tua cabecinha, dizendo que está tudo bem, não tem problema esse pecadinho não, irmão. Você está aqui na igreja, você está aqui dizimando, está bom. Não. A igreja do Senhor está sendo medida, irmãos. E ai daquele que não achasse na medida do Senhor. Então eu preciso compreender uma realidade espiritual. Como eu estou diante de Deus, e não estou eu aqui como pastor julgando você. Você precisa entender que Deus é quem está te medindo, a você e a mim. Eu não sei porque que Deus me chamou para ser pastor. Isso me gera temor, tremor. Porque você vai prestar conta, mas as contas que eu terei que prestar são muito maiores que a tua.
Por quê, pastor? Porque a responsabilidade que recai aqui é muito grande. Com a obra de Deus não se brinca com o Evangelho, não se brinca com as coisas santas de Deus. A casa do Senhor não é um lugar de leviandade, de pecado oculto. Pode até acontecer sem a gente saber, mas a casa do Senhor é um lugar onde está sendo medido por Deus. Deus está colocando na balança. É muito rígido. Falaram assim com Jesus também. Você e eu estamos sendo medidos na medida do Senhor. Preste atenção, irmão, a nação que Deus escolheu como menina dos seus olhos foi medida pelo Senhor. Foi colocado na balança, foi verificado como andava. Nós encontramos isso aqui nesse texto. Então eu preciso entender que a minha caminhada não é que Deus está fazendo vista grossa. Deus está usando da sua misericórdia. Mas o Deus misericordioso também é o Deus justo. O Deus que me ama, que me tolera, que vai dando oportunidades. Eu preciso olhar para a minha vida com zelo, com responsabilidade. Pastor, você quer dizer então que a gente não falha? Não, eu não estou dizendo isso. Todos nós falhamos. Todos nós tropeçamos, irmãos. Esse dia, o irmão estava dizendo, ouviu alguém pregando, disse que nós não pecamos. E tudo errado, a Bíblia diz, está lá em 1 João. Aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso. Então nós pecamos, é verdade. Mas a Bíblia também diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Agora, pecar é uma coisa, viver na prática, no costume, no hábito, como isso fosse um estilo de vida, isso não pode. Não pode. Nós fomos chamados para melhorar cada dia na presença de Deus, para crescermos diante do Senhor, para escutarmos o Espírito Santo. Irmão, se você está entregue nas mãos do Senhor, você vai escutar o Espírito Santo dizendo para você, não faça isso não, é pecado, isso não me agrada. Não é o pastor Toninho, pastor, cada vez que eu estou lá, eu lembro daquela tua voz, falando, não é a minha voz, irmão, é a voz do Espírito Santo, é a voz do Espírito Santo. Pastor, mas não dá nada, e a gente de vez em quando pega o erro nosso, justifica o nosso erro com o erro de outra pessoa. Não é assim que se faz, a maioria das pessoas fazem isso. Mas fulano de tal, irmão, não fique no acerto na prestação de conta dele, preocupe-se com a sua prestação de conta. Porque o erro de outrem não vai ser suficiente para justificar você diante de Deus. Está me entendendo? Está me entendendo bem? Nós temos que ser honestos conosco mesmo. Temos que olhar para nós, ver onde que precisa melhorar, o que eu tenho que fazer. Não precisa nem perguntar para o pastor, pergunta para o Senhor, leia a palavra. Não deixa teu coração endurecido não. Se ele estiver meio duro, pede, Senhor, por favor me perdoe, me dá um coração de carne de novo. Amolece esse coração endurecido. Senhor, não me deixe insensível à voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós vamos praticando as coisas, vamos levando, empurrando de qualquer jeito, e a gente não para, a gente não avalia direitinho como é que vai a nossa vida, como é que nós temos que melhorar, e precisamos colocar diante de Deus. Irmãos, eu estou falando isso, eu estou falando com muito amor. A nação de Israel foi repreendida e viveu no exílio por 70 anos. Você sabe o que é você ficar atrasado 70 anos? 70 anos de atraso? Você não acha que é muita coisa? Quantos aqui têm 70 anos? Levanta a mão. 70 anos. 2. Vó Nelly. Irmão João. Percebeu aí, irmão? A vida inteira. Vó Nelly tem um pouquinho mais, né, Vó Nelly? Um pouquinho mais, mas bem pouquinho, bem pouquinho.
Está lindinha desse jeito aí. Voneli é um amor. Percebe o que é uma vida? 70 anos de atraso, uma nação atrasada, 70 anos de exílio, ali como escravo, sem prosperar, sem bênção, sem confirmação de Deus. Vocês estão me entendendo aí, irmãos? Tem irmão que está atrasado 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Coisa não vira, pastor. Tento, o negócio está patinando. Eu queria que fosse diferente, mas a coisa não vai. Por quê? Porque está errado. Sonda o coração, vê o que está errado. Pergunta ao Espírito Santo: o que está errado, Senhor? Onde eu preciso mudar? Seja honesto com Deus. Abra teu coração, onde que está a brecha? O que eu tenho que resolver aqui, meu Deus? Fale com o Senhor, irmão, fale com Ele. Pastor, minha vida está do mesmo jeito, porque você está fazendo a mesma coisa. Não anda, não vai. Muda então a atitude para mudar o resultado. Posso escutar um amém, irmão? Segunda coisa muito importante que eu vou falar aqui. Deus nos oferece oportunidades. É uma bênção servir a Deus, porque Deus nos trata, mas nos ama. Amém? Nos trata, nos corrige, mas nos ama. E Deus só ama porque, Ele só corrige porque Ele ama. Tem algum papai e mamãe aqui? De vez em quando não tem que dar umas acochadinha? Para essa região que Deus já fez com volume. Não é só para sentar não, é para apanhar também. Esse volume aqui assim é para, quando chegar o psico-rider, não ficar muito ruim demais, para não bater no osso. Amém? Por isso que tem um volumezinho. Sabe por que serve esse volume aí? Esse volume é para varinha, para chinelinho. Mas não pode, pastor, é contra a lei. Não, a lei de Deus não, contra a lei de Deus não é. Pode disciplinar, pode corrigir, pode esquentar os pãezinhos. Amém? Deus nos corrige, mas Ele nos ama. Quando você não é corrigido, sabe o que é? Na verdade, quando falta correção, quando falta disciplina, diz a palavra, é que falta amor. Muitas vezes o pai pensa que não está corrigindo o filho, e isso ele quer dizer que ama. Não, o pai que não corrige, a Bíblia diz que não ama o filho. O pai que corrige, esse ama o filho. E é ruim corrigir, não é? Porque dói na gente. Eu fico imaginando o amor de Deus tão grande, tão tremendo, quando Deus está nos corrigindo. Ele fala: está cortando o meu coração, mas eu tenho que pegar esse cara aí, porque esse cara é muito terrível. Vou dar uns apertos nele, para ele melhorar um pouco. Pode perceber quando a gente fica meio quebrado, e a gente não endurece o coração, quando a gente fica quebradinho, e se joga para o Senhor, a gente fica melhor. Fica ou não fica, irmão? Nossa, você passa aquela experiência pertinho da morte ali, você volta que parece um cordeirinho. De onde veio essa doçura? O cara fica olhando, né? Passou uma tribulação daquela, quebrou, ficou mal financeiramente. O cara vem para a igreja que parece, você fala: meu Deus, que pessoa amável. Até melhorar um pouco. Mas esse quebrar de Deus vai moldando a gente diferente. Deus vai trabalhando, Deus vai moendo. Mas a Bíblia diz que nessas oportunidades, aqui no versículo 5, 6, 7, no versículo 9 e no versículo 12, tem um texto, tem uma palavra muito específica aqui que ela diz sobre rio. Tem uma preocupação do escritor para falar de um rio. Existe um rio, e a Bíblia diz que esse rio corre do trono do Senhor.
E quando a gente começa a entender, oh meu Deus, o que Deus quer fazer conosco? Ele quer trazer um refrigério, está dizendo de um rio que flui, de um rio que transforma. Sabe, amado irmão, um dos maiores problemas do povo cristão é que o povo cristão não tem relacionamento com Deus. Fala que é crente, mas não passa tempo com Deus. Não bebe do rio, não bebe da fonte, não se enche dessa água purificadora, dessa água de vida. O que acontece quando nós estamos passando pelo rio, ou o rio está passando por nós, quando nós recebemos essa corrente de águas que vem do trono de Deus? O que acontece conosco? O texto conta. As primeiras coisas que está aqui, saúde. Versículo 8, 9 e 11. Fala que é saudável. No versículo 12 diz a expressão saúde. O rio traz o que para a gente? Saúde, irmão. Que saúde, pastor? Saúde espiritual, saúde física, saúde emocional, saúde, cura. Quando nós entendemos isso, que o rio de Deus, ele é poderoso, ele move, ele transforma a nossa história. Eu preciso entender que eu preciso estar mergulhando no rio do Senhor. Eu me lembro de um dia que um irmão me disse: pastor, mas você precisa entender que o pecado é muito violento. Eu falei: não, meu irmão, não é que o pecado é violento, é que nós estamos carentes da presença de Deus, porque quando nós estamos em Deus, nós vencemos toda a batalha, nós superamos os problemas, nós avançamos em vitória, Deus nos dá graça, a unção nos envolve, a presença dEle nos torna diferente, o nosso olhar é diferente, a nossa fala é diferente, aquilo que nós temos em nós não se encontra em qualquer lugar, só temos porque Deus está na nossa vida. E quando você começa a transbordar deste rio, o que Jesus disse? Águas vivas fluirão do seu interior. As pessoas começam a vir, sabe fazer o quê? A beber desse rio. Onde, pastor? Na fonte que vem de Deus e está em nossa vida. É possível viver uma vida assim? É possível. Mas onde o rio passa tem prosperidade, abundância, fartura. O versículo 9, versículo 10, ele fala assim: fala sobre ter muito peixe, sobre ter abundância, uma multidão excessiva. Porque onde Deus está, irmão, onde Deus flui, onde Deus se manifesta, começa a ter mudança. A coisa vai melhorando. Pastor, eu estou percebendo que lá na minha casa ainda precisa melhorar algumas coisas. Mergulhe no rio, mergulhe no rio. Gaste mais tempo com Deus. Elimine algumas coisas. Invista no seu relacionamento com Deus. Invista no seu relacionamento com Deus. Ande mais na presença do Senhor. Priorize Deus na sua vida. Faça diferente. Em nome de Jesus, se você for para a presença de Deus de verdade, as coisas vão começar a acontecer. Tudo vai viver por onde passa o rio. Está aqui. O rio que sai do trono traz vida. Que vida, pastor? Vida na sua vida. Porque nós, sem a presença do Senhor, somos mortos. Mas eu já aceitei Jesus sem a presença do Senhor. Mesmo aceitando Jesus, tem morte na nossa vida. Porque nós temos que estar no fluir do rio. Você não pode estancar o rio. Você tem que deixar o rio fluir. Ele tem que continuar fluindo. Ele tem que continuar liberando vida. Sabe por que existe o mar morto? Porque ele só recebe, ele não dá.
O rio tem que passar por nós temos que receber, temos que dar. O rio tem que continuar fluindo. Se isso não acontecer, não tem vida, morte aparece no meio do caminho. Eu tenho que continuar caminhando na presença de Deus. Amém? A Bíblia fala sobre beleza, ornamento, abrigo, descanso, sombra. É assim que Deus quer que vivamos. Por onde passa o rio, tem vida. Para um pouquinho. Olha para mim. Você já percebeu algum período na sua vida espiritual que você deixou o altar e as consequências que aconteceram ou não? Alguém? Já viu isso acontecer ou não? Isso é para cair a ficha. Para a gente despertar. Sansão andou brincando ali, recebeu a unção, administrou mal a unção, brincou com a unção. O que aconteceu com Sansão? Caiu. Nós precisamos compreender que temos que zelar por aquilo que Deus nos deu. A gente precisa ser atencioso, cuidadoso, zeloso por tudo aquilo que Deus tem nos dado. A gente precisa levar a sério a nossa vida espiritual. Não dá para brincar. Está tudo muito comum por aí. Não dá nada, não faz mal, não tem importância. As igrejas estão virando clube. Clube social. Um povo gente boa. Antigamente ainda o povo não bebia, agora estão bebendo também. As igrejas. Daqui um dia vai ter confraria dos irmãos. O negócio está ficando feio, irmão. Está ficando ridículo, escandaloso. Os crentes estão perdendo o temor. E na verdade isso está acontecendo com a igreja. Estão pensando que a igreja é um clube de serviço. A igreja não é isso. A igreja é um lugar onde flui o rio do Deus vivo. Isso tem que ser a igreja, onde a glória e a presença de Deus venha, onde as pessoas encontrem na palavra a presença de Deus, o liberar de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, sem meninice, sem emocionalismo, mas com convicção de que Deus está trabalhando, de que Deus está agindo. Eu e a pastora Bernadette viemos da mesma igreja. Eu, na verdade, me converti na igreja metodista. A pastora Bernadette se converteu na igreja batista. Mas por circunstância, no meu caso de mudança, acabei indo para a igreja quadrangular. Acabei conhecendo a lindona lá na quadrangular. Você sabe, irmãos, a gente não saía da nossa igreja. Não ia visitar a igreja. Nenhuma igreja a gente visitava. Teve momentos que parecia que o negócio estava meio ruim. Sabe quando parece que você não está sentindo nada? Eu já vi gente falar: pastor, estou indo embora porque não estou sentindo mais nada aqui. Eu também já passei por isso. Estou sentindo nada. É um problema sentir. Um dia você sente raiva, outro dia você sente alegria, outro dia você sente mal-estar, né? Outro dia você sente, está tudo meio ruim por aqui. Estou sentindo, não vou mais na igreja, vou para outra. Quem sabe eu sinto. Um crente maduro não vai atrás de sentimento, ele persevera até que as coisas mudem. Nós ficávamos ali juntos, firmes. O problema nunca está em Deus, irmão. O problema está em nós. Nunca vai estar em Deus. Ah, pastor, eu quero uma igreja melhor, então eu vou lutar por ela. Amém? Vou lutar por ela. Ah, esse povo, essa igreja, esse povo. Você faz parte do povo.
Você tem que lutar por ele. Você tem que lutar pela tua família, lutar pela tua igreja. Tem que amar o lugar onde você está. Porque a igreja não é feita de meninice, irmãos. A igreja do Senhor é de maturidade. São de homens e mulheres que estão dispostos a amadurecer de dentro para fora, não de aparência. Nós estamos casados há 32 anos. Tivemos cada pega que não foi fácil. Tudo culpa da pastora, claro. Eu sou o santinho, irmão. Que é isso? Mas teve momentos difíceis e nem por isso a gente abandonou um ao outro. Continuamos. Porque tem uma diferença entre paixão e amor. Amor você conhece depois do longo dos anos. Paixão é momento do fogo. Isso acontece dentro da igreja também. Tem momento que é fogo só. É só né? Mas amor você percebe quando existe continuidade, perseverança, luta. Pastor, a nossa igreja está precisando mais presença de Deus, então vamos orar junto. Vamos jejuar os 40 dias juntos. Vamos seguir em frente, vamos fazer pegar fogo de novo então, Nós somos responsáveis pela igreja. Claro que eu vou ser mais cobrado que você, mas você faz parte da igreja. Os homens que são usados por Deus não são tratados com pão doce, com melzinho na boca. Muito pelo contrário. A pessoa usada por Deus é tratada mesmo. Passa por guerra, por luta, é esmagado, é moído. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor volta e meia nos leva lá para a casa do oleiro para fazer de novo. Porque a gente fica muito mal acostumado, tem momentos da vida da gente. A gente já fica se achando. Não, agora já está bom. Está bom nada, filho. Você não, nem terminei o tratamento, vem cá, deixa eu terminar de esmagar o barro. O rio, quando o rio passa, ele restaura o que precisa ser restaurado. Mas como é que eu usufruo desse rio, pastor? Eu tenho que ir para ele. Imagina quando nossa vida estiver bem ajustada à palavra de Deus. Tenho entendido isso nesses anos da minha vida, irmãos. Deus ama tanto a gente, que tem momentos que Ele vai nos espremer. Você sabe como que faz azeite de oliva? Tem que espremer a azeitona. Sabe como é que faz suco de uva? Segundo a Bíblia, era no lagar. Lagar é um lugar onde você é uma tina, você põe a uva dentro e o cara vai pisando na uva e vai amassando a uva, descalço. Suco de uva com gosto de canela. Mas era assim que é feito, né? Era assim que era feito. Nossa, que suco maravilhoso, com gosto de canela. Entendeu, né? Mas se não amassar a uva, não dá suco. O melhor da sua vida e o melhor da minha vida é depois que a gente é espremido, irmão. Quando nós somos esmagados. Quando o rio começa a nos moer. Tem muita gente enganado que quer ser cristão aí. Tem muita gente enganado. Está achando que ser cristão é você chegar, estacionar uma Land Rover aí na frente.
Pois se tem alguém com a Land Rover, glória a Deus. Eu estou falando bobagem, né? Cada um que tem o que tem. Conta estufada no banco. Isso é ser cristão? Não. Isso é receber bênção de Deus. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é quando o teu ego se dobra e diz: sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Se a tua vontade foi tirar tudo, glória seja dada ao teu nome. Entender isso de Deus é profundo, amado. É quando o rio vai passando e a gente vai dizendo: puxa, como eu me iludi com tanta coisa que não tinha nada a ver com Deus. A gente tem que estar atento. Estou falando para você de ser cristão verdadeiro. Jesus falou assim: Senhor, Jesus está dizendo e diz para o povo, ele diz assim: ó, no mundo vocês terão aflições. Ah, pastor, estou passando por aflição, o diabo está se levantando contra mim. A gente tem que falar: Senhor, estou passando por aflição, glória a Deus, o Senhor está me tratando. Se vai usar o diabo, se vai usar o irmão, o diabo do irmão, o diabo, não é bem isso. É brincadeira, né? Que nem o irmão falou lá, apareceu o demônio para ele, né? Apareceu o demônio para ele, daí ele ficou tranquilo, né? Aí o diabo falou para ele assim: você não tem medo de mim, não? Eu falei: não, rapaz, sou casado com a tua irmã. Aí, é brincadeira, irmão. Mas muitas vezes a gente acha que tudo é o diabo, irmão. Muitas vezes é o nosso caráter. Não tem nada a ver com o diabo. É o caráter do outro. E a gente tem que ser tratado por Deus. Porque uma das coisas mais difíceis de quebrantar na nossa vida não é deixar de fumar, deixar de beber, deixar de prostituir. Isso aí, quando a gente se converte, a gente tira de letra. Quer dizer, é assim que a gente pensa, né? A coisa mais difícil não é essas coisas externas. A coisa mais difícil é o nosso caráter. Porque você sabe, né, irmão? Você prostitui, você não, as pessoas prostituem, bebem, fumam, tudo. Isso aí por problema de caráter. Precisa ser tratado. Mas quando você fica rancoroso, se vinga, quando você persegue, quando você tem ciúme, quando você fala mal, quando você é briguento, quando você é difícil de lidar, isso é caráter. Depois da conversão vem o tratamento, e Deus precisa trabalhar nisso. Deus precisa pisar a uva para dar suco. Amém? Terceira coisa, Deus tem um segredo. De onde, de que lugar, onde estava a nascente deste rio? A Bíblia diz no versículo 1: depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Amém? É da presença do Senhor, é do altar que sai o rio que vai curar a nossa vida, que vai nos trazer prosperidade, que vai nos trazer saúde, que vai nos trazer abundância. O segredo está aí, para o altar do Senhor. Amém? O que é altar, pastor? Altar é esse lugar que o senhor está aí? Não. Isso aqui é a tribuna. Altar é aquilo que é construído na nossa intimidade com Deus. É onde ninguém vê. Jesus falou: entra, fecha a porta e em segredo com Deus. Isso é altar. Isso é altar. É você e Deus. Eu
Eu tenho a impressão que o Espírito Santo está me dizendo alguma coisa aqui. Você está culpando quem? Quem que você está culpando? Teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa? Teu passado? Pode parar com isso. Vai para a presença de Deus. No altar você vai ver a cura que esse rio vai trazer para você. É quando você dobra o joelho e fala assim: eu tenho misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou terrível, pecador. Mas eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso que flua algo sobre a minha vida, que a tua unção me limpe, que a tua glória me lave, que esse rio passe pela minha vida e que eu volte a ter de novo aquela vida que eu tinha com o Senhor. Altar é lugar de consagração, de entrega, de submissão, de renúncia, de obediência. Eu estava falando hoje de manhã aqui, a diferença entre valor e preço. A diferença entre valor e preço. A presença do Senhor na nossa vida é valorosa. Quando você colocar preço na presença de Deus, ela não tem tanto valor mais. Só tem preço. Como é que é isso, pastor? Quando você troca as coisas de Deus pelas coisas do homem. Quando você coloca prioridades invertidas, passa a ter preço. E o que tinha valor, passa a ter preço. Tem coisa que na nossa vida, nós precisamos compreender o que é que tem valor. O que é que tem valor na tua vida? Tua família tem valor? Então não coloque preço nela, não troque ela por nada e por ninguém. Nem pelo trabalho, nem por outra pessoa. Tua vida com Deus tem valor? Tem. Não troque ela, não negocie, não traga uma moeda de troca no altar de Deus. Muito pelo contrário, continue com a presença de Deus na sua vida. Não troque a presença de Deus por nada e por ninguém. Porque a presença de Deus tem valor, não tem preço. Quando você põe preço nela, ela perde o valor. Não troque, irmão, não troque seu ministério por nada. Não troque o teu chamado por nada. Não troque, não coloque preço naquilo que Deus coloca valor. Você tem valor para Deus. Por quê? Porque já foi pago o preço que você tinha. Você era escravo do diabo e você foi comprado por um alto preço. Deus já pagou o preço para dar valor para você, para dar valor para mim, para dar valor para a nossa vida. Não troque o altar, não troque o altar, não negocie no altar de Deus. Entenda isso, irmão. Você é precioso para o Senhor. Sua vida é preciosa. Que Deus nos ajude a entender esta palavra. Você tem construído um altar na sua vida? Quanto tempo você investe nesse altar? Pastor, o altar está quebrado, vamos restaurar então. Restaura o altar. Aproveita a oportunidade, recomeça. E tem uma coisa sobrenatural quando você volta a tua vida para a presença de Deus. Eu não sei se você já percebeu isso. Você se sente muito mal. Quando você vai restaurando o altar, e você começa a restaurar aquela intimidade, aquele relacionamento, cada dia parece que você fala: meu Deus, como eu sou terrível, como eu sou terrível, como eu preciso mais do Senhor, da tua misericórdia, da tua graça. Mas não é para desanimar, desesperar, não, é para restaurar mesmo. Porque quanto mais próximo do altar você fica evidente uma verdade: quem é Deus e quem você é. Deus é santo, santo, santo e santo. E nós, carentes da misericórdia, do amor de Deus, porque somos pecadores e pecadores.
E quanto mais próximo de Deus, aquilo que não fazia mal e não tinha importância é abominável. Você começa a perceber que certas coisas na tua vida não cabem mais, não servem mais para você. Aquele programa de televisão você já não assiste mais, aquelas imagens você já não vê mais. Aquele tempo você já não quer perder com coisa que é banal, não, você vai investir o teu tempo certo. Você começa a zelar pelos detalhes da sua vida, porque você não quer perder as águas que fluem do trono de Deus. Uma vez, os irmãos comentavam entre eles, não é bem assim não, esse negócio de santidade. Santidade não é desse jeito não. Imagina que Deus ia querer que a gente fosse assim. Se Ele não quisesse, não estava escrito na palavra. Santidade é a base do agir de Deus. Quanto mais próximo dEle, mais água flui do trono do Altíssimo. Amém, irmão? Vamos ficar de pé? Pastor, Deus não pode agir a gente sentado? Claro que pode, irmão. Por que o senhor pede para ficar de pé? Porque tem posicionamentos na nossa vida que tem que ser marcados. E quando eu fico de pé, eu estou dizendo, estou pronto. Eu conheço essa voz. Conheço mesmo. Você quer ser abençoado na sua vida, irmão? Você compreendeu bem esta palavra? Eu no meu espírito, eu espero profundamente que você esteja desesperado pela presença de Deus. Que você esteja tão desesperado pela presença de Deus, que você vai sair daqui essa noite e vai começar a restaurar o altar de intimidade com Deus. Coloca a mão na altura do teu coração. Águas que correm. Sabe essa eu não? Vocês tinham outro em mente? Esse é diante do trono. Sabe? Pois bem. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, estamos na tua presença. E diante do Senhor nós não podemos esconder nada, Senhor. Os teus olhos estão, diz a tua palavra, sobre toda a carne, em todo lugar. Nós nos colocamos na tua presença esta noite. Xeramaste canaramai. Sopra neste lugar, Senhor. Existe aqui um rio, o rio está aqui, Senhor, está na nossa vida, a nos limpar, nos restaurar, nos trazer vida, e vida em abundância. Flui, Espírito de Deus, flui neste lugar.
Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, restaura o teu povo, Senhor. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Coloque a mão na altura do teu coração, irmão. Feche os teus olhos. Abra o teu coração para o Senhor. Peça assim: Espírito Santo, me toque. Aviva-me outra vez, Senhor. Incendeia, Senhor, esse fogo na minha vida. Fale com o Senhor, fale com Ele. Eu quero, Senhor, quero voltar a ter a mesma vida. A vida que vem do Teu trono, a vida que vem do limiar do altar, Senhor. Pai, eu clamo ao Senhor, aviva o meu irmão, aviva a igreja. Vem com Tua presença, Senhor. Que a vida dos Teus servos se torne uma fonte onde outros possam beber, Senhor. Que as pessoas possam se deparar conosco e dizer: o que é que está acontecendo na sua vida? E o meu irmão possa responder: está fluindo um rio, está fluindo um rio, está fluindo um rio. Pai, que o meu irmão, que a minha irmã se torne alimento outra vez.
que eles possam comer, que possam beber dessa fonte, Senhor. Muda o nível da tua igreja, Senhor. Muda o nível do teu povo, Pai. A tua palavra diz que quando o rio está fluindo, ali haverá prosperidade, ali haverá bênção, haverá abundância extrema, porque o teu rio está fluindo. Hoje nós não temos mais a arca é o nosso coração. Oh Deus, que a tua presença esteja em nossa vida abundantemente. Anima a igreja, Senhor. Anima o teu servo, anima a tua serva, que eles possam voltar a ter tua presença, a ter tua alegria outra vez, a deleitar, a desfrutar da tua presença, da tua unção, em nome de Jesus. Anima o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja. Eu espero que você possa ir além. Deus tem muito mais para a nossa vida do que nós temos desfrutado. Mas nós temos que ir para o altar. Temos que ir para o altar. Eu sei uma coisa, irmão. O diabo é muito astuto. O diabo nos tira do altar e depois nos acusa. Sabe por quê? Porque quando ele nos tira do altar, ele diz, viu? Ele começa a acusar. Você não tem capacidade. Você não merece. Você não é digno. Você é isso. É assim que o diabo faz. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que restaura, é o Deus que cura, é o Deus dos recomeços, é o Deus de coisas novas, é o Deus que abre caminhos onde não existem caminhos, é o Deus que faz a diferença. Se o diabo tentar te acusar, você diz, está fluindo um rio. O rio foi estancado por causa do pecado, mas esse problema foi resolvido diante de Deus. Eu vou andar no fluir do Senhor. Amém? Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus.